Vamos dessa, moçada, seguindo com vocês aqui então. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de pirâmides. A gente vai falar um pouquinho sobre o volume do tronco da pirâmide. O que é o tronco da pirâmide? O tronco da pirâmide é basicamente o seguinte: você vai imaginar que você tem uma pirâmide, certo? E que você vai fazer um corte nessa pirâmide. Você vai passar cortando aqui de forma transversal, vai passar de maneira que esse corte fique paralelo à base dessa pirâmide, certo? Então eu vou arrancar um pedaço dessa pirâmide de maneira assim o mais simples possível para que de alguma forma, para que didaticamente você consiga entender a conversa, tá? Tenho lá uma pirâmide, tenho aqui o plano em que está a base, e aí eu vou arrancar um pedaço dessa pirâmide, eu vou fazer um corte nessa pirâmide. Essa partezinha de baixo é o que a gente vai chamar de tronco da pirâmide. Porque essa tampinha, digamos assim, que eu arranquei fora, é como se fosse uma outra pirâmidezinha, certo? Isso aqui é uma pirâmide, tranquilo? Sobra para mim, depois que eu arranco essa tampinha em forma de pirâmide, sobra para mim o que a gente chama de tronco da pirâmide, ok? E aí a gente tem uma fórmula para calcular o volume do tronco da pirâmide. Então, obviamente, demonstra-se essa fórmula. Essa demonstração vem, inclusive, do fato de que o volume desse tronco vai ser a diferença, é inclusive uma maneira que vocês têm para resolver as questões que tratem de volume de tronco, é fazer a diferença entre o volume da pirâmide todo menos o volume da pirâmide menor, certo? Você pode entender dessa forma, a questão que trata de cálculo de volume do tronco da pirâmide, você pode fazer o volume da pirâmide completo menos o volume daquela pirâmide menor. Só que aí, dependendo do exercício, apesar de você poder fazer assim, apesar dessa forma ter relação com essa ideia, dependendo do exercício, isso te toma muito tempo, certo? Porque aí, a depender do exercício, você vai ter que calcular o volume das duas pirâmides, para fazer a diferença, né? A depender do exercício não, né? Você vai ter que calcular o volume de duas pirâmides, aí para calcular o volume de pirâmide você depende de altura, para calcular a altura você vai ter que trabalhar com semelhança. Então, enfim. Ou você vai guardar essa fórmula. Essa fórmula que está aqui, nessa fórmula que está aqui, então, o que, que indica o quê? Esse AB maiúsculo, o AB maiúsculo é a área da base maior, a área da pirâmide que tem essa base maior, certo? Esse Azinho índice B, então o A minúsculo índice B, vai indicar para a gente a área da base da pirâmide menor, ok? Então a gente tem aqui, olha, a área da base da pirâmide maior, que é o que a gente chama aqui de A maiúsculo B, e a gente tem a área da base da pirâmide menor, ou a área da base menor aqui, né? Que é o A, o Azinho índice B. Aqui nesse slide está diferente, né? Está como A maiúsculo índice Bzinho. Mas enfim, a ideia é a mesma, tá? Aí é uma fórmula, gente. Vocês vão ter que guardar, tá? Para calcular o volume do tronco. Então você calcula a altura do tronco, tem que ficar atento, olha, porque esse H índice T que eu coloco aqui seria a altura do tronco. O que é a altura do tronco? A altura do tronco é a diferença, né? É a distância entre o plano do qual faz parte essa base e o plano do qual faz parte essa outra base. A altura do tronco, ok? Esse H aqui é a altura do tronco. Então, a altura do tronco da pirâmide dividido por 3 e multiplicado pela área da base dessa pirâmide maior, ok? Ou que vamos tratar aqui simplesmente como área da base maior, mais a raiz quadrada do produto entre a área da base maior e a área da base menor, mais a área da base menor, ok? É uma formulinha que a gente tem que guardar. Ou, conforme eu falei, fazer a diferença entre os volumes das duas pirâmides. Tá? Aí fica a seu critério. Falando na boa, eu mesmo, né? Assim, a gente entendendo de onde que vem, eu posso fazer a diferença entre as pirâmides e tudo. A depender da situação que a gente tenha, não tem como fugir muito, né? A fórmula ela acaba trazendo realmente uma celeridade. E aí, uma coisa muito específica, não cai a qualquer momento numa prova de concurso, mas óbvio, que se cai uma questão que trate de volume de tronco de pirâmide, acaba fazendo muita diferença caso você vá, faça e acerte. Não é? Então,
temos essa formulinha e a ideia do que é o tronco da pirâmide. Tenho uma pirâmide, faço um plano, né, um plano transversal, um corte, arranco fora a tampinha em forma de pirâmide e a figura que sobra para mim é o que a gente chama de tronco da pirâmide. O volume desse tronco pode ser calculado a partir dessa forma. A altura do tronco, terça parte, né, da altura do tronco, multiplicada pela área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada, como se fosse uma média geométrica aqui, né, entre as áreas maior e menor, tá bom? Raiz quadrada da área da maior vezes a área da menor. Bom, aí vamos ver exemplos aqui para a gente poder aplicar. Um reservatório de água tem o formato de um tronco de pirâmide regular de base quadrada, conforme a figura. Estando vazio, certa torneira de vazão constante leva 75 minutos para enchê-lo. E aí eu pergunto para vocês, então, qual que é a vazão dessa torneira em litros por minuto? Então tá aqui, ó. Situação que pode facilmente virar uma questão de prova de concurso, certo? Não é ali o tema de maneira geral mais apareça, mas a depender do coração do examinador, ele pode meter lá um tronco de pirâmide. E aí, vamos nessa então. Como que a gente viu que a gente faz o cálculo do volume do tronco de pirâmide? Vamos passar limpo? O volume do tronco é a terça parte da altura do tronco multiplicada pela área da base maior mais a raiz quadrada do produto da área da base maior pela área da base menor mais a área da base menor. Então vamos lá. Nesse exercício, o que é a área do tronco? Desculpem. Nesse exercício, o que é a altura do tronco? A altura do tronco está aqui, olha. É 1,5 m. A gente não falou que a altura do tronco é a distância entre um plano e outro? Só que o detalhe é o seguinte, né? Aqui é como se, para gerar esse tronco, eu tivesse virado a pirâmide de cabeça para baixo, só para deixar claro. Se for claro para vocês, porque é como se a pirâmide estivesse aqui, ó. Certo? Eu fiz aqui, ó, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Tá vendo? A pirâmide é como se estivesse assim. Aí eu arranquei fora essa tampinha que está aqui, ó, que é essa pirâmide que está aqui. E aí sobra o tronco. Então é como se a pirâmide, se a gente fosse enxergar a pirâmide, é como se eu tivesse virado ela ao contrário, certo? Então aqui, de qualquer maneira, eu tenho a altura do tronco. Então, ó, a altura do tronco está aqui indicada. Vou colocar para vocês, olha. A altura do tronco está ali, ó. 1,5 m. Beleza. Aí, qual que é a área da base maior desse tronco? A área da base maior é a que está aqui, né? Ele mesmo fala que, ó, é uma pirâmide regular de base quadrada. Então aqui, ó, a gente tem um quadrado. De lado 4. Então a área da base maior, por ser um quadrado, é lado ao quadrado. Nesse caso aqui, então, a área da base maior seria 4 ao quadrado, 16 metros quadrados. E a área da base menor? A área da base menor também vai ser um polígono semelhante. No caso aqui, então, um quadrado, certo? Só que um quadrado, ó, um quadrado de lado 3. Então, a área da base menor, lado ao quadrado. A área da base menor, 3 ao quadrado, 9 metros quadrados. Bem, são os 3 elementos de que preciso para poder aplicar aquela fórmula. Eu preciso da altura do tronco. Qual que é a altura do tronco? A altura do tronco, 1,5 m. Qual que é a área da base maior? Como ele falou para mim aqui que era um quadrado. Área de quadrado do lado 4, 16. Área da base menor acaba sendo também um quadrado. De lado 3, então área de lado, né, área de quadrado do lado 3, 3 ao quadrado 9. Agora é pegar e jogar na fórmula. Como que fica? O volume do tronco, então, vai ser a terça parte da altura do tronco. 1,5 sobre 3. 1,5 sobre 3. Que multiplica a área da base menor. Desculpa, a área da base, tanto faz a ordem, né? A área da base maior, 16. Mais a raiz quadrada do produto daquelas áreas. Raiz quadrada de 16 vezes 9.
mais a área da base menor. A área da base menor, que é 9. Aqui, para você não ficar fazendo muita conta à toa, vou passar aqui para o cantinho, né? Olha, a raiz de 16 vezes 9, nesse caso aqui, então você pode fazer simplesmente como a raiz de 16 vezes a raiz de 9, certo? Isso aqui é propriedade radical. Claro que você pode multiplicar, professor, eu multipliquei 16 por 9, cheguei em 144, e aí raiz de 144 é 12. Claro que pode fazer isso, mas como aqui dentro o que eu tenho é um produto, dentro desse radicando, vale lembrar que o produto dentro do radicando pode se transformar num produto de radicais. Então a raiz de 16 vezes 9 é a mesma coisa que a raiz de 16 vezes a raiz de 9, certo? Raiz de 16 dá 4, a raiz de 9 é 3, então essa raiz de 16 vezes 9 acaba dando 12. Então o volume do tronco acaba sendo isso aqui, ó. 1,5 sobre 3. 1,5 sobre 3 dá meio. Então eu fico com meio que multiplica 16 mais a raiz de 16 vezes 9. A gente viu que dá 12, mais 12, mais 9, que foi a área da base menor. Então aqui o volume do tronco vai ser 0,5, que vai multiplicar 16 somado com 12, 28, 28 somado com 9, 37. Então eu fico com meio vezes 37, de onde a gente conclui então que o volume do tronco tem que ser metade, né, do 17, que acaba sendo 18,5. O volume do tronco é 18,5. Aí vamos lá, 18,5 em que unidade? 18,5 metros cúbicos. Esse é o volume do tronco. 18,5 metros cúbicos. É o volume de água que eu posso colocar aqui a partir dessa torneira. Só que aí ele ainda coloca um detalhezinho a mais. É o seguinte. Ele pergunta para vocês qual que é a vazão dessa torneira em litros por minuto. Eu acabei de descobrir a minha resposta em metros cúbicos, então por isso que eu peço sempre para vocês se lembrarem que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então quando a gente chegou aqui em 18,5 metros cúbicos, vale lembrar que esses 18,5 metros cúbicos eles equivalem a 18,5 vezes 1.000 litros. Se eu estou passando o que eu tenho em metros cúbicos para litros, eu multiplico aquilo ali por 1.000. 18,5 vezes 1.000 acaba dando 18.500. 18.500 litros. E aí, como ele quer saber qual é a vazão, quando ele fala para mim, né, que ó, estando vazio, certa torneira de vazão constante leva 75 minutos para enchê-lo. Então ele leva 75 minutos para poder colocar aquela capacidade de, que a gente viu aqui, ó, que seria 18.500 litros. Então quando ele pergunta qual que é a vazão em litros por minuto, agora o que eu faço? Eu pego a capacidade desse tronco de pirâmide em litros, que a gente viu que é de 18.500, e divido pela quantidade pela vazão, que é de 75, né? Então, quantos litros por minuto? A vazão aqui, então, olha, é a capacidade total, 18.500 litros, dividido pelo tempo em minutos total, para encher, que é de 75 minutos, certo? E aí, esses 18.500, se eu pegar a capacidade total e dividir pelo tempo total que eu gasto para poder preencher, para poder encher esse reservatório, eu descubro qual é a capacidade, qual é a vazão em litros por minuto. Esse resultado aqui, ele dá aproximadamente 246,6, tá? Porque a gente chega em 246,666, então 246,66 e por aí vai, litros a cada minuto, certo? É como se essa que está aí, então, fosse a vazão dessa torneira. Para encher completamente aquele reservatório, é como se a cada minuto caísse, em média, 246,66 litros de água. Ok? Beleza. Aí, deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhezinho que é o seguinte. Para essa questão que está aqui, eu vou apresentar a segunda solução sem fazer uso da fórmula, até para que você, de alguma forma, né, possa, pelo menos, ter um exemplo aqui de uma situação em que, Abrão, cara, e se eu não quisesse aplicar essa fórmula do volume do tronco? Então, vamos lá. Se você não quiser aplicar direto a fórmula do volume do tronco, lembra que eu falei? Eu vou precisar que você calcule o volume de duas pirâmides e subtraia o volume da pirâmide maior, né, o volume da pirâmide menor da maior. O que sobrar vai ser o volume do tronco. Aí qual é o detalhe aqui que vocês teriam que tomar um pouquinho de cuidado? Vocês vão reparar que eu tenho aqui, olha,
esse segmento daqui, ó, que é como se fosse a altura. Eu preciso encontrar o que seria o equivalente à altura dessa pirâmide, certo? Eu preciso encontrar a altura da pirâmide como um todo. Então, o que você pode fazer? Você pode trabalhar aqui com a ideia de semelhança de triângulos. A gente pode montar aqui uma proporção que é mais ou menos o seguinte, ó. Vamos fazer aqui o desenho numa posição normal, certo? Eu tenho aqui, olha, a altura da pirâmide toda e eu tenho aqui a altura do tronco, que é o quê? Que é 1,5 m, certo? Então agora vamos imaginar, eu desvirei, digamos, aquela pirâmide, tá? Eu tenho aqui a altura do tronco e eu tenho a altura da pirâmide como um todo. Eu sei que aqui na base dessa pirâmide eu tenho um quadrado de lado 4, certo? Tem aqui, ó, um quadradinho de lado 4 metros. E eu tenho um outro quadrado aqui de lado 3. Então está conseguindo entender mais ou menos a engenharia? Tenho aqui na base um quadrado de lado 4, certo? E tenho a outra base do tronco, que é a base menor, que é um quadrado de lado 3. Tenho a altura desse tronco e tenho essa distância aqui, que corresponde à altura daquela pirâmide que eu estou arrancando fora. Então eu posso montar aqui uma proporção para descobrir o que seria a altura dessa pirâmide toda. Como que eu posso montar essa proporção? Bom, você pode colocar para mim que essa altura, x, na verdade, a altura da pirâmide toda, veja se você concorda comigo. A altura da pirâmide toda é como se fosse x mais 1,5. Certo? Porque, ó, eu tenho aqui a altura do tronco e mais esse pedacinho daquela pirâmide que eu arranquei fora, para poder montar o tronco. Então, a altura da pirâmide toda é como se fosse x mais 1,5. E aí você pode colocar para mim que x mais 1,5 está para 1,5, assim como x mais 1,5, ó, x mais 1,5 está para 1,5, assim como a base, assim como esse lado aqui do quadrado da base maior, que é 4, está para 3, certo? Porque aí você olha o quê? Olha a pirâmide maior, olha a pirâmide completa. A pirâmide completa, ela tem base de lado 4 e altura x mais 1,5. E a pirâmide menor? A pirâmide menor tem esse tronco aqui, não desculpem. A pirâmide menor tem esse tronco dela que vale x, certo? Ó, para a pirâmide maior, a altura dela toda é x mais 1,5. Para a pirâmide menor, a altura dela é x, certo? Então a gente pode colocar que x mais 1,5 está para x, assim como o lado da base dessa pirâmide maior está para o lado da base da pirâmide menor, que é 3. Bem, então aqui, montando essa proporção, eu deixo indicado que 4 vezes x vai ter que dar 4x, 4x vai ter que ser igual a 3, que multiplica x mais 1,5. Então a gente fica com 4x, que vai ter que ficar igual a 3 vezes x, que vai dar 3x, mais 3 vezes 1,5, que vai ter que dar 4,5. Daí então deixa a letra para um lado e o número para o outro. 4x menos 3x vai dar x. X é igual a 4,5. O que significa esse x igual a 4,5? Tá aqui, ó. X igual a 4,5. Significa então que essa pirâmide toda completinha que a gente tinha aqui é como se ela tivesse uma altura de quantos metros? É como se ela tivesse uma altura de 6 metros, a pirâmide toda. É como se ela tivesse uma altura de quantos metros? É como se ela tivesse uma altura de 6 metros. Então é como se eu tivesse uma pirâmide de altura 6, base quadrada de lado 4, e dessa pirâmide eu arranquei fora uma pirâmide de altura 4,5 e base de lado 3. Então como você pode chegar no volume do tronco? Você pode calcular o volume dessas duas pirâmides e subtrair uma de outra. Então vamos colocar aqui o volume da pirâmide maior. Volume da pirâmide maior. O volume da pirâmide maior é o volume, então, que tem da pirâmide que tem altura 6. Que é 1,5 do tronco, mais esse 4,5 que a gente descobriu agora que foi arrancado, certo? Então, 1,5 mais 4,5, 6. Como que é cálculo de volume de pirâmide?
Volume de pirâmide, de forma geral, a gente já viu que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Qual que seria a área da base dessa pirâmide maior? 16. Então, o volume da pirâmide maior é a área da base, que é 16, porque aí ela tem lá esse lado 4. 16 vezes a altura dessa pirâmide maior, que é 6. 16 vezes 6, dividido por 3. Guarda para mim aqui, então, que seriam 96 terços metros cúbicos. E aí, eu teria que calcular também o volume da pirâmide menor. Como que eu faço o cálculo do volume da pirâmide menor? Qual que é a pirâmide menor? A pirâmide menor é a que tem quadrado na base de lado 3 e a altura esse 4,5, que a gente descobriu aqui por semelhança. Qual que é o volume dessa pirâmide menor? É a área da base que é 9, vezes a altura dessa pirâmide, que é 4,5. Tudo isso dividido por 3. Então, esse 9 aqui, se a gente for... Aliás, vou até deixar indicado assim mesmo. O 9 vezes 4,5, 9 vezes... Não vou nem simplificar ainda não, porque eu vou manter o denominador 3 para poder fazer a subtração aqui com o denominador 3, tá? 9 vezes 4,5 vai dar 40,5. Então, a gente vai ficar aqui, olha, com 40,5 sobre 3 metros cúbicos, certo? 40,5, 40,5, 9 vezes 4,5 dividido por 3, 40,5 sobre 3. Aí, aqui o resultado que a gente vai chegar. O volume do tronco é o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide maior. O tronco que sobrou aqui é o volume da pirâmide todo, que teria que ser 96 terços, menos o volume dessa pirâmide de cima, 40,5 sobre 3. Então, o volume do tronco seria 96 sobre 3 menos 40,5 sobre 3. Ali, mantendo o denominador 3, ficou 96 menos 40,5, que acaba dando 55,5. 55,5 sobre 3. E o 55,5 sobre 3 dá exatamente o quê? Dá exatamente 18,5 metros cúbicos que a gente tinha encontrado aqui, olha. Esse 18,5 metros cúbicos que eu encontrei a partir da fórmula, certo? Então aí fica a seu critério, numa possível questão que trate de volume de tronco de pirâmide, como você vai querer fazer. Se você vai querer inicialmente, por semelhança, descobrir a altura dessa pirâmide que foi arrancada, digamos assim, para poder gerar o tronco, que foi cortada, certo? Para poder gerar o tronco, para a partir daí calcular o volume de duas pirâmides. E aí lembra, aqui ainda saiu redondinho, porque eu estou falando de área de quadrado, né? Então calcular aqui o volume delas a partir, né, do cálculo do volume da pirâmide mesmo, ainda ficou mais redondinho porque eu tinha ali o tronco tendo duas bases quadradas, mas enfim, né? Então, a depender da situação, ok, dá para fazer, né? Diferença da pirâmide maior menos a pirâmide menor. E a fórmula, que de qualquer maneira eu acho que chega num ponto que, dependendo do exercício que o cara colocar, como eu falei, não dá para ficar romantizando muito, tá? A fórmula acaba sendo muito importante. Mas pelo menos nesse primeiro exemplo, das duas maneiras, uma usando a fórmula e a outra sem usar a fórmula específica do volume do tronco, para que você consiga enxergar aí que tipo de estratégia você teria que adotar em cada caso, tá bom? Vamos dar uma olhada em mais um exercício aqui, ó. Olha essa. Um tronco de pirâmide tem como base dois quadrados de lados 5 e 12. A altura do tronco é 8, e aí eu peço para você determinar o volume desse tronco. Então essa que está aqui, eu vou fazer de maneira mais direta usando a fórmula mesmo, tá bom? Até porque essa que está aqui, se for calcular mesmo o volume de uma pirâmide da outra, não assusta não, porque dá número fracionário, se não me engano, tá? Claro que a gente chega do mesmo jeito, mas essa que está aqui, vou fazer para a gente reforçar ali a questão da fórmula do volume do tronco. O volume do tronco, então, é a altura do tronco dividido por 3, ou seja, terça parte dessa altura do tronco, multiplicando a área da base maior do tronco, mais a raiz quadrada do produto entre a área da base maior e a área da base menor, mais a área da base menor. Vamos lá. A altura do tronco, aqui, 8 terços. Então, desculpa, a altura do tronco é 8, né? Então, a altura do tronco é 8. Área da base maior,
Base maior tem lado 12. Então, a área da base maior vai ter lado 12, desculpa, vai ter área 12 ao quadrado, 144. Já que são bases quadradas, então tá ali, 144. Área da base menor. Área da base menor é quadrado de lado 5. Então, 5 ao quadrado, que vai ter que dar 25. Bem, daí então agora é uma questão de aplicação da fórmula, certo? O volume do tronco seria terça parte da altura do tronco, 8 sobre 3. 8 sobre 3 multiplicando. Área da base maior, 144. Mais raiz quadrada do produto dessas áreas, 144 vezes 25. Tudo isso dentro de raiz quadrada. Mais a área da base menor, que foi 25. Vou chamar a atenção de novo. A raiz, aí só para deixar claro, né? Como se o tronco fosse esse aqui, tá? Só para visualmente vocês enxergarem aí o que seria a figura. É um tronco lá, ó, quadrado de lado 12, outro quadrado de lado 5 e a altura aqui de 8. Beleza, então essa raiz aqui, ó, de 144, raiz de 144 vezes 25, lembrar que ela é a mesma coisa que a raiz de 144 vezes a raiz de 25. A raiz de 144 é 12, a raiz de 25 é 5, e aí 12 vezes 5 vai dar 60. Tá? Se você multiplicou 144 por 25, você chegou em 3.600, cuja raiz é 60. Então, fica volume do tronco igual a 8 terços de raiz de 144, que foi 12, desculpem, é 144 simplesmente, então fica 8 terços que multiplica 144, mais a raiz de 144 vezes 25 é 60, mais 25. O volume do tronco, então, é 8 terços, que multiplica 144 mais 60 mais 25, isso aqui acaba dando 144 mais 60 dá 204, somado com 25 dá 229. 8 terços de 229. Esse 229 acaba não sendo divisível por 3. Antes eu chegar aqui em 8 vezes 229, que vai ter que dar 1.832. 229 não é divisível por 3, então eu vou manter ali, olha, 8 vezes 229 vai ter que dar 1.832. 1.832 sobre 3, no caso aqui, centímetros cúbicos. Tá bom? 1.832 sobre 3, como consta aqui para vocês, olha, 1.832 sobre 3 centímetros cúbicos. Aí, Abraão, poxa, se fosse um resultado aproximado, se você fosse dividir aqui, ia dar 1.800 por 3, 630, ia dar 610 mais ou menos, né? 610 centímetros cúbicos aproximadamente, tá? Beleza, feita essa. Vamos para a última, aqui desse bloco. Um tronco de pirâmide de bases quadradas tem 2.814 centímetros cúbicos de volume. A altura do tronco mede 18 centímetros e o lado do quadrado da base maior mede 20 centímetros. Então, o lado do quadrado da base menor mede, e aí aqui nós temos as alternativas. Tranquilo? Bom, então, de novo, está falando aqui de tronco de pirâmide, eu já tenho aqui inclusive o volume dele, então vou usar a fórmula. Volume do tronco é a terça parte da altura do tronco, multiplicando a área da base mais a raiz do produto da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Então aqui quando eu falei área da base, é a área da base maior, ok? Ele fala pra gente que a altura do tronco é 18. Então eu sei que aqui no lugar desse H de T eu vou trocar o 18. E ele fala para mim sobre o lado do quadrado da base maior, que é x. Então, quando eu falar aqui dessa área da base maior, eu vou chegar a 400, porque seria 20 ao quadrado. Então, o que acontece aqui nessa questão? Ó, o H de T vale 18, a área da base maior é 20 ao quadrado, que acaba dando 400, mas eu não sei qual é a área da base menor. A área da base menor eu vou tratar como x ao quadrado. Para que o lado da base menor eu chamo de x.
lado da base menor vai ser o meu x. Então, a área da base menor vai ser x ao quadrado. Ok? Porque se você tratar esse área da base menor simplesmente como x, você acaba complicando um pouquinho mais o seu cálculo. Então, já vamos tratar essa área da base menor como se fosse x ao quadrado. Ok? E aí eu vou ter então o seguinte, substituindo. No lugar da altura eu vou colocar o 18. Então eu ficaria com 18 sobre 3, multiplicando a área da base maior, que é 400, mais a raiz quadrada do produto da área da base maior, que é 400, vezes a área da base menor, que é x ao quadrado, mais a área da base menor, que é x ao quadrado. E aí eu preciso que, nesse caso, tudo fique igual a 2.814. Tudo isso igual a 2.814. Aí o que eu consigo fazer aqui? Vamos lá. Primeiro, esse 18 sobre 3 já dá 6. E aí esse 6, como está multiplicando aqui, eu posso simplificar ele com o 2.814 que está aqui do outro lado. E, professor, não sei se eu ia enxergar assim. Não, então não tem problema. É como se esse 6 aqui estivesse passando dividindo, certo? Então aqui vai ficar, observe, no primeiro membro, vai ficar ali aquele 400, mais, vamos falar sobre essa raiz de 400x ao quadrado. O que vai ser a raiz de 400 vezes x ao quadrado? Até pela garantia aqui do nosso x ser um comprimento, ser um valor positivo, eu vou poder falar que a raiz de 400x ao quadrado vai ser raiz de 400, que é 20, a raiz de x ao quadrado, que vai ser x. Nosso x aqui ele é necessariamente positivo. Então, a raiz de 400x ao quadrado vai ser raiz de 400, que é 20, raiz de x ao quadrado, que vai ser x. Então, vai ficar 400 mais 20x mais x ao quadrado igual a 2.814 dividido por 6. Esse 2.814 dividido por 6 vai dar 469. O resultado dessa divisão aqui, ó, dá 469. E aí você já reparou o que aconteceu aqui, né? Eu acabei de chegar numa equação de segundo grau. Então, esse 469 que está aqui, eu passo para o primeiro membro subtraindo. Então, organizando a casa, eu vou chegar à seguinte equação. X ao quadrado mais 20x mais 400 menos 469. Tudo isso aqui fica igual a zero. X ao quadrado mais 20x mais 400, 2.814 por 6 deu 469, passei subtraindo, menos 469, tudo isso igual a zero, ok? Daí a gente chega então em x ao quadrado mais 20x menos 69, x ao quadrado mais 20x menos 69, tudo isso aqui igual a zero. Aí, gente, é uma equação de segundo grau. Nessa altura do campeonato, né, diante do que você já viveu aqui no curso, resolver a equação de segundo grau não é para ser mais um problema. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar o passo a passo, vou fazer por fórmula de Bhaskara. Quando eu digo que já não é mais para ser um problema, é porque a gente, dependendo, você vai conseguir fazer isso aqui de cabeça, né? Você pode trabalhar ali com some produto. Ah, Bruno, poxa, eu consegui fazer aqui de cabeça. Então tá lindo, tá? Se conseguir fazer de cabeça, tá perfeito. Se por algum motivo não, eu faço aqui com você, colocando a fórmula de Bhaskara então no papel. Então, lembrem-se, aqui a gente tem valor de A igual a 1, valor de B igual a 20, valor de C igual a menos 69. Então, o meu discriminante, aí aqui outro detalhe, né? Se é uma situação real de prova, mesmo que você tivesse chegado aqui nessa equação de segundo grau, como nas alternativas o cara está falando do lado do quadrado, e como eu deixei esse lado do quadrado indicado justamente por x, esse x aqui é o lado do quadrado. Então, na pior das hipóteses, como a gente tinha aqui as alternativas, você poderia pegar esses valores e substituir aqui, né? Ah, acho que o gabarito é letra A, então faz 8 ao quadrado mais 20 vezes 8, tira 69 e vê se zera. Ah, o gabarito é letra B, faz 6 ao quadrado mais 20 vezes 6 menos 69, vê se zera. Ok? Então dá para ir por soma e produto, dá para, nesse caso, como foi uma questão em que as alternativas vieram apresentando a medida do lado, pode substituir, tá? Se de tudo, né, na pior das hipóteses, de alguma maneira ele me prendesse, tem Bhaskara aqui para dar conta. Então a gente faz meu discriminante, que é B ao quadrado, menos 4AC. Meu discriminante, então, vai ser B ao quadrado, que é 20 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1,
vezes o valor do C, que foi menos 69. Meu discriminante, então, é 20 ao quadrado, que dá 400. Menos vezes menos dá mais. E aí, 4 vezes 69 dá 276. Meu discriminante é, portanto, 676. Se o discriminante é 676, fórmula de Bhaskara, x é menos b. Qual é o valor do b? O valor do b é 20. Então fica menos b menos 20, mais ou menos a raiz do discriminante. Mais ou menos a raiz de 676. A raiz de 676 vai dar 26. Daqui a pouquinho eu faço o cálculo aqui para te mostrar caso tenha tido dúvida, tá bom? Mais ou menos a raiz do discriminante, dividido por 2a. Como o nosso a aqui vale 1, dividido então por 2. Daí então a gente chega a 1x, que é menos 20 mais 26 dividido por 2, e um outro x, que é menos 20 menos 26 dividido por 2. Menos 20 mais 26 dá 26, desculpa, dá 6. Menos 20 mais 26 dá 6. 6 dividido por 2 vai ter que dar 3. Que vai ser a resposta do nosso exercício. 3 centímetros. Já o menos 20 menos 26 vai dar menos 46. Menos 46 dividido por 2 vai ter que dar menos 23, o que não faz sentido nenhum para a gente aqui, certo? Menos 20 menos 26 menos 46 sobre 2 menos 23. Menos 23 centímetros. De qualquer maneira, fica aqui só a observação para quem tenha feito por soma e produto. A soma ia ter que dar menos 20, o que se confirma, já que 3 menos 23 dá menos 20, e o produto tinha que dar menos 69, o que se confirma, já que 3 vezes menos 23 dá exatamente menos 69, tá? Mas não faz sentido aqui o valor negativo, né? Descobrimos então que o x, que representava o quê? O lado do quadrado, que era a base menor desse tronco, que esse x tinha que ser igual a 3. O gabarito correto para essa que está aqui, então, é a letra C. Tá bom? Tá feita essa que está aqui, e com isso eu fecho com vocês, então, mais esse bloco. Eu te falei a verdade, questão de tronco de pirâmide, isso é o que mais cai? Longe de ser, né? Longe de ser, mas de qualquer maneira, está aqui visto, apresentado, e se porventura pintar na sua prova, você consegue desembolar. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu!